Egito estrangeiro foi o império mais poderoso e poderoso. Era conhecido por sua riqueza e cultura. Os antigos egípcios eram arquitetos, engenheiros e artistas experientes, e produziu alguns deles os monumentos e obras de arte mais impressionantes do mundo antigo, construído enormes pirâmides, templos e muito mais obras públicas que serviram como símbolo seu poder e civilização, os antigos. Os egípcios desenvolveram uma cultura e economia sofisticadas, baseadas em grande parte o fértil vale do rio Nilo, que corria através do coração da terra. Os egípcios eram hábeis em gestão cheias anuais e utilização do rio sistemas de irrigação para a distribuição de água para seus campos, o que lhes permitiu produzir culturas excedentárias que poderiam ser troca por outros bens e serviços. Sobre o coração deste reino, lá estava ela chamada de rainha carismática e inteligente Cleópatra, que ascendeu ao trono em 18 anos após a morte de seu pai, Ptolomeu XII, em 51 AC. Ela era conhecida por seu patrocínio arte, e sua corte foi o lar de muitos deles os mais famosos artistas, escritores e estudiosos da época. A própria Cleópatra era uma estudiosa e poetisa, e falava vários idiomas fluentemente incluindo egípcio e grego-latino. Ela governarão o Egito juntos como corregentes com seu irmão mais novo de 10 anos, Ptolomeu XIII, que também foi seu marido, algo muito comum. Cultura egípcia, no entanto, o relacionamento deles estava tensão e conflito desde o início. Futuros irmãos mentores, que eram em sua maioria eunucos, mantinham uma quantidade considerável de poder e muitas vezes manipulada menino imperial contra sua irmã, eles viam Cleópatra como uma ameaça para si mesmos à autoridade e começou a conspirar contra ela quase imediatamente. No entanto, a figura dominante foi Cleópatra e quis governar com mão de ferro. Talvez fossem suas próprias ambições, ou apenas o fato de seu irmão ser muito jovem para governar ela, tentou desempenhar um papel importante no governo do país. Isso a fez entrar em conflito com os nobres que constantemente assediou o filho do faraó contra Cleópatra. Ela percebeu a situação tensa, e ele entendeu que o governo conjunto não poderia levar muito tempo, ou seria ela, irmão, em um esforço para consolidar sua poder. Cleópatra começou a tomar medidas para afaste seu irmão. Ela teve apoio. Os egípcios, que viam nela uma líder capaz e havia cada vez mais desiludido com os conselheiros de Ptolomeu. No entanto, o apoio das pessoas comuns não significou nada porque, eventualmente, nobres e políticos influentes tinham mais energia. Eles fizeram o faraó queimar Cleópatra, forçando-a a exilar-se em Alexandria, quando Ptolomeu declarou-se único governante do Egito. Existem várias teorias sobre o porquê. Ptolomeu não matou Cleópatra, mas ele acabara de expulsá-la do Egito. Uma possibilidade é que eles hesitam em tomar medidas tão extremas contra sua própria irmã, especialmente porque pode ser considerado uma violação valores egípcios tradicionais. No entanto, provavelmente não foi sua decisão, mas uma decisão menino, o principal conselheiro do faraó, Potino, um eunuco influente que também serviu a seu pai como conselheiro. O que ele fez, no entanto, o que eu não esperava, era Cleópatra desafiaria a autoridade faraó. Em 48 AC, Cleópatra voltou para Egito com um exército tentando recuperar o seu lugar legítimo no trono. Ela saiu com suas forças na cidade portuária Palusium, que estava sob controle. As forças de Ptolomeu em uma série de batalhas. Os poderes de Cleópatra foram capazes de capturar cidade e derrotar o exército. As forças de Ptolomeu, por outro lado, reorganizados e conseguiram recuperar a cidade de Alexandria. O conflito estava longe de terminar e ambos os lados lutaram ganhar poder. Enquanto isso, no Império Romano, Júlio César derrotou o famoso Pompeu estadista de Roma, na Batalha de Farsales, que foi então forçado a fugir para Egito na tentativa de salvar sua vida. Era uma vez Pompeu liderou o reino do Egito com grandes somas de dinheiro, e ele sentiu que o faraó lhe devia a ele e apelou ao faraó para ajudá-lo em sua luta contra Júlio César. No entanto, Ptolomeu sabia que Pompeu era um homem derrotado por sua própria batalha para brigar com Cleópatra. Ele não estava nisso posição para ajudar outros a travar suas guerras. Se fosse ele quem precisasse de ajuda contra Cleópatra Ptolomeu, agora os meninos de 14 anos, ele amadureceu e fez suas próprias coisas movimento político. Ele sabia que Júlio César estava vindo ao Egito em busca de Pompeu, e ele pensou que se pudesse ganhar favor, Júlio César poderia ajudá-lo a esmagar a rebelião de Cleópatra. Portanto, ele matou um estadista romano Pompeia, e quando Júlio César chegou em sua corte, ele apresentou a cabeça de Pompeu como um presente para César para a surpresa do faraó. César ficou furioso quando viu a cabeça de Pompeu,
Embora Pompeu fosse seu adversário, ele, mas era romano, Egito e Roma estavam em paz um com o outro, e ele não gostou do comportamento do faraó Quimato. Ele respeitava o general romano de tal maneira indigno, que se recusou a ajudar Ptolomeu contra seu irmão, e buscou uma audiência com Cleópatra antes de decidir ir para a guerra contra ela. A casa do faraó prendeu César, e eu disse a ele que não o deixaria ir, até concordou em lutar ao seu lado contra Cleópatra. Uma vez que Cleópatra descobriu Júlio César, um grande general militar romano, ela estava aqui no Egito. Supostamente ela se disfarçou de serva e infiltrou-se nos aposentos de César. Libertar você. Ela usou seu carisma e conhecimento político para obter o apoio de César. Ela era exatamente o tipo de mulher que atrai homens como Júlio César. César sabia que a paz era importante. Egito, bem como grãos e outros alimentos importados para Roma do mesmo lugar. Devido às recentes guerras no Egito, aconteceu a interrupção do fornecimento que causou distúrbios alimentares em Roma, e César queria para resolver este problema para sua república. Ele ficou ao lado de Cleópatra, quando ela apareceu para ele, não apenas para sermos mais maduros politicamente e mais capazes que seu irmão, mas também por causa do seu charme e beleza. Os dois se tornaram romanticamente próximos, e me apaixonei relação entre Cleópatra e então César era tanto político quanto pessoal. César era um gênio militar, e seus forças ajudaram o exército de Cleópatra a sitiar Alexandria, e foram capazes de conquistar a cidade depois de alguns meses. Boia durante o cerco de Alexandria por Ptolomeu. Ele foi morto em batalha, possivelmente afogado nela. O rio Nilo, de acordo com muitos relatos, Cleópatra assumiu o controle total do Egito, e César voltou a Roma para a resolução dos transtornos alimentares que causaram revolta massiva na cidade. Seu confiável general Mark Antony não conseguiu resolver o problema. César afirmou controle total por meio de anúncio, ele mesmo como um ditador, até que ele estava lá estabilidade em Roma. Foi capaz de resolver, ele rapidamente resolveu o problema da escassez de alimentos, porque agora havia paz no Egito, e grãos poderiam ser importados facilmente sem obstáculos. Embora César tenha resolvido o problema, mas sua posição temporária como ditador aprovado pelo Senado estava se tornando cada vez mais permanente, e continuado a tomar uma posição, mesmo depois da crise passou, e seu relacionamento com uma rainha egípcia estrangeira. Cleópatra não gostou muito dos senadores poderosos da República Romana. Os senadores temiam que César ficou muito forte, e iria desistir para a transformação de Roma em uma monarquia ou ditadura. Também estavam preocupados com a forma como César usou seu poder para minar a autoridade tradicional e privilégio Senado, e outros, portanto. As instituições políticas eram Júlio César assassinado por um grupo de senadores, relatório de 15 de março de 44 AC. Eles vieram para Cleópatra, e ela estava tão devastada pelo seu perda pessoal e política. Cleópatra estava determinada a aliar-se a Roma novamente, porque entendia que Roma era uma potência dominante no mundo mediterrâneo naquela época, e que uma aliança com Roma seria crucial pela segurança e prosperidade do Egito.